Edson passa para Roberto, que passa para Ronaldo, que coloca Arthur na cara do gol. Pra fora! Esse gol até eu fazia. Às vezes eu fico pensando, o que faz o futebol ser tão atrativo e emocionante? E eu andei pesquisando. O futebol é o mais popular de todos. Pelo mundo, milhões de pessoas entre atletas e torcedores participam e vibram com as competições. A referência mais antiga do futebol, conforme conhecemos, data do século III a.C., um jogo chinês chamado Cujo. Foi no século XIX que surgiram as regras que dão base ao jogo moderno, lá na Inglaterra. Por isso, a palavra futebol deriva do inglês football, que quer dizer pé, bola. O futebol virou espetáculo, ganhou mídia, marketing, contratos milionários, bola, gorduchinha, Jabulani. Vai, chuta, é gol! Tantos meninos jogando no campinho hoje, o mais interessante, o mesmo sonho. Ser jogador de futebol. Talento eles têm, mas que tipo de formação e informação eles precisam para se tornarem astros do esporte? É possível se viver da profissão? Tá na hora de descobrir. Aham. 2.9 tá no ar, o ponto do talento e a profissão. O que você quer ser? É ser para crescer. O lance é seguir sua vocação. 2.9 Mercado de trabalho, estudo e carreira, estágio escolar, direitos e carteira. Quem hoje é sucesso foi um dia aprendiz. Invista no futuro e comece a ser feliz. 2.9 TVRádio.com 2.9 Valorize o seu dom. 2.9 TVRádio.com 2.9 Aproveite o que é bom. 2.9 2.9 está no ar. 2.9 conversa com Renato Lima, jogador de futebol, Renato. Tentei, né? Você está trabalhando com isso, está jogando? Não, eu sou monitor infantil. Monitor infantil? Tomo conta do filho dos outros lá no chão. Tem muita criança lá, mas é isso. O que você acha assim que foi mais desestimulante para você? Foi assim a falta de apoio da família. Meu pai não me apoiava em nada. Minha mãe assim, não sabia nem o que é futebol. E assim, dinheiro, que é assim, transporte. Aí assim, era difícil, né? Porque eu não trabalhava, só meus pais ficavam dependendo deles. Mas agora você trabalha. Agora eu trabalho, mas assim, falta tempo. Falta tempo e a idade pesa um pouco. 19 anos não é todo lugar assim que aceita. Você sabe que essa situação que você está passando, de falta de grana, falta de tempo, esse perrengue não é só você que está passando. Muita gente em busca dessa carreira passou pelas mesmas coisas. Você sabe disso, né? Sim. Olha só uma pessoa bacana que passou pela mesma coisa. Roberto, você poderia nos contar um pouquinho da sua trajetória? Como foi esse começo? Olha, foi um começo difícil, mas muito parecido com a grande maioria dos garotos que sonham e pensam um dia se tornar jogador de futebol, atleta profissional. Eu jogava no clube de São Bento, no clube amador de São Bento, que era no meu bairro, em frente à minha casa. E ali eu comecei a aparecer, a me destacar, a atuar pelo São Bento. E uma pessoa que foi lá, observou e me viu jogando. Eu e o meia, eu era centroavante, o Zezinho era o meia, nós dois, e coincidentemente era meu vizinho, nós viemos juntos para o Vasco. Mas a dificuldade era grande, nós andávamos 1 quilômetro da nossa casa até a estrada principal, onde passava o ônibus,
Nós pegávamos um ônibus, descíamos no centro de Caxias, andávamos mais 500 metros, pegávamos um outro ônibus, descia na Avenida Brasil, aqui do lado do Sabão Português, Isso para vinha chegar para aqui, o Vasco. São Januário. Então imagina isso de manhã cedo, com treino 8 horas da manhã, 8 e pouco. A gente tinha que estar saindo lá no mais tardar 6 horas, 6 e pouco. E aí você vinha num processo, de cafezinho da manhã, pão e manteiga, em casa, treinava, feito um garoto que estava comendo e querendo se projetar, que não tinha, vamos dizer, aquele dinheirinho a mais, né? Cheio de fome, mas um calor tremendo, mas ia para casa, almoçava, descansava, ia à noite para a escola, chegava em casa 10, 11 horas da noite, no outro dia tem que estar 6 horas para poder vir treinar. Só comecei a fazer um lanchezinho na lanchonete ali de volta para casa, depois que estava com 15, 16 anos, já com 16, aí eu acho que dava uma ajudazinha de tudo. Mas foi importante que meus pais me ajudaram, continuam sendo pessoas, vamos dizer, as pessoas principais de tudo isso. E aí comecei, 16 anos, juvenil, aí fui campeão juvenil, em 17 continuei no juvenil, mas aí já teve a oportunidade de fazer minha estreia no profissional. Quando da minha estreia aqui no Maracanã eu fiz um gol e desse gol surgiu o apelido Dinamite. Roberto Dinamite, super entrevista. Aham, te peguei elogiando jogador de outro time, hein, Harry? Depois fala que torce pro... Eu torço mesmo, e daí? Isso não me impede de reconhecer um grande talento, tá? Aliás, vamos ver o que a Juliana tem a falar a respeito disso. Tá certo. Fala aí, Ju. Juliana Mota. Isso aí, Harry. Isso mesmo, Alê. Ser um jogador de futebol exige desprendimento. Não se prenda a um time, pois as oportunidades de carreira estão em qualquer clube, independente da sua preferência. E seja o clube que for, o jogador deve apresentar sempre o melhor de si. É preciso ter disciplina, domínio da bola, excelente preparo físico e espírito de equipe. Embora não haja escolaridade mínima estabelecida, algumas escolinhas de treinamento exigem que o aluno esteja matriculado regularmente no sistema de ensino. Ingressar na profissão exige muito mais que vocação. É preciso literalmente entrar em campo, participar de campeonatos e treinamentos. É um investimento. Existem os chamados olheiros que andam à caça de novos talentos, por isso é preciso acreditar. Se você é bom de bola, não desista. Boa sorte! O 2.9 adverte: descuidar da higiene pessoal e entregar um currículo em mau estado numa entrevista de emprego pode diminuir as suas chances de conseguir a vaga. Eu tenho talento, tenho formação, sei que sou capaz. O que falta para ser jogador de futebol hoje em dia? Eu acho que o garoto que deseja ser atleta profissional, ele tem que ter, acima de tudo, acho que fatores importantes, a família. Se ele tem um pai e uma mãe que, independente de classe social, o meu pai foi funcionário público, a minha mãe é uma dona de casa, mas continuam sendo para mim a minha maior referência. Quer ser jogador de futebol, todo mundo quando fala que quer ser jogador, o cara quer ser o Roberto, o Claro. Romário, não sei, tá? Jogadores, porque eles têm uma visão que todo mundo ganha muito bem. E que não é uma verdade. Você tem uma grande, posso dizer, em vez de ser maioria, uma minoria que ganha muito bem, mas tem uma grande maioria de atletas que, quando você fala de um segmento, atleta profissional, você tem primeira, segunda e terceira divisão. Então você tem 10 mil, ou que seja, 100 mil atletas no país, e eu posso dizer que desses
100 mil, 10% ganham muito bem. E 5% ele pode fazer uma carreira e de repente, conseguir, através do esporte, uma certa independência. Por exemplo, eu morava em frente a um clube social que tinha baile, que tinha festa, mas o meu foco naquele momento era a minha carreira, era futebol. Então eu entendia que, meus pais entendiam que eu tinha que me cuidar, não podia ficar até tarde na rua, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para treinar. E eu dependia, e o jogador depende, o atleta depende da saúde dele, do físico dele. Então, o que eu vejo é isso, eu acho que a família e a determinação, porque não é fácil, todo mundo enxerga já o jogador próximo. Eu acho que vale a pena em qualquer profissão, seja no futebol, em qualquer outra profissão, de gari, de médico, engenheiro, mas para isso você tem que ter a vocação, para isso você tem que ter determinação e para isso, mais do que nunca, humildade, tá? Para você poder ouvir, para mais tarde você ser ouvido. Então é isso. O desafio é grande, hein? Mas é possível sim, desde o momento que você queira isso. Viu, Harry, como é importante acreditar no talento? O problema que um enfrenta, o outro venceu e se tornou um grande ídolo. E com essa reportagem, o Renatinho não quer mais desistir. Missão cumprida, hein? Ganhamos esse jogo, hein? Ah, e por falar em jogo, vai começar o segundo E o tempo. segundo tempo? Bora assistir. Bora. O meu time vai ganhar. Quem vai ganhar é o meu. Vamos ver? Vamos. Clubes, eu vou me inscrever e botar as caras, né? Isso é isso. Vale a pena. Vale a pena. Não, poxa, quem é que não quer ser, né, jogador? Quem é que não quer tentar, assim, jogar pela seleção do seu país, aparecer em vários clubes, assim, grandes, ser famoso, essas coisas. Ser famoso também pesa. Pesa, né? Tudo pesa. Isso de jogar futebol, o esporte, ele tem outros fatores que são importantes, da integração, de você saber se relacionar, de você ter um orientador, de alguém que está ali comandando e você está obedecendo. Então a disciplina do horário, na hora de ter que treinar, de alimentar, de descansar, isso é fundamental para que você possa realmente ser um bom jogador, mas também um grande cidadão e, acima de tudo, um profissional preparado para o mercado. Dentro do futebol, você tem que ter dedicação, você tem que se superar a cada momento para você realmente ocupar seu espaço. Se não bobear bem, passa por cima.